gostaria de falar para você sobre um artigo que a gente publicou recentemente na RVQ, que é intitulado Automontagem de nanopartículas metálicas, um importante processo para o desenvolvimento de novos materiais e dispositivos nanoestruturados. O contexto geral, do artigo é teres nanoestruturas, nanopartículas propriamente ditas, e juntá-las de forma organizada para criar um novo material que tenha novas propriedades. Aqui no Brasil, nós conseguimos sintetizar nanopartículas metálicas, óxidos metálicos, etc., poliméricos, de várias formas, tamanhos, na escala nanométrica. Agora seria interessante usar essas nanopartículas, fazer estudos usando essas nanopartículas para construir algum dispositivo, sejam nanoestruturado, ou seja, a partir das nanopartículas eu construir alguma coisa. Então, agora, como juntar de forma organizada e não aleatória essas nanopartículas? Então, esse artigo basicamente quer mostrar, mais ou menos direciona como fazer isso. Então, nas várias etapas que nós temos aqui, podemos mostrar alguns exemplos. Na figura 4, vocês podem ter exemplos claros de como nós podemos sintetizar vários tipos de nanopartículas. Na figura 5, podemos ver exemplos de técnicas para manipulação de átomos e nanopartículas. Mas outra coisa que é interessante com fazer automontagem de nanopartículas, juntar essas nanopartículas, é o seguinte. Na escala nanométrica, quando tu tens essas nanopartículas, elas têm determinadas propriedades, vocês sabem, que na escala macroscópica não se manifesta. Então, ou eu estando na escala nanoscópica, digamos assim, é bem diferente da macroscópica e vice-versa, Então, agora, interessantemente, principalmente partículas metálicas como ouro, prata, etc., quando eu junto essas nanopartículas, são nanoestruturas, mas quando eu junto elas, eu tenho outras propriedades também, que não são nem as macroscópicas, nem das nanopartículas individualizadas, mas quando eu coloco elas próximas uma da outra, eu tenho propriedades completamente diferentes também. Quais os desafios de juntar essas nanopartículas? Então, você pode imaginar assim, eu posso pegar um monte de partícula aqui, juntá-las, e vou construir determinada estrutura, mas tudo um pouco aleatório. Mas eu quero ter um ordenamento nisso aí. Por exemplo, como eu coloco aqui na figura 9 do nosso artigo. Então, tu podes ver ali que tem nanobastões, que dependendo como o meu substrato se encontra, eu posso organizar ele na formas estreladas, ou de alguma determinada orientação. Eu vejo que existe uma organização. Na figura B, eu tenho dois tipos de nanopartículas. Isso é uma das coisas ainda mais difíceis, ou seja, eu tenho estruturas levemente alongadas e esféricas, e estão ordenadas de forma uma esfera, uma estrutura longa, uma esfera, outra alongada e outra alongada. Isso, como eu faço isso? Isso é muito difícil. Aí eu vou precisar do químico nesse momento. Eu tenho uma estratégia trabalhar a superfície dessas nanopartículas com determinadas, e botar algumas funções químicas que sejam importantes para ancorar na nanopartícula, e depois na superfície, agora, tem outra função química que queira, por exemplo, interagir, por exemplo, uma esfera que foi modificada, interagir com uma forma bastonada, por exemplo. Uma das formas que hoje mais conhecidas para fazer automontagem de nanoestruturas é usando solvente, secando solvente. Vocês podem ver, às vezes, quando eu deixo uma mancha de café ou algo parecido, ele vai secando e eu vejo uns anéis, que se chamam, na estrutura, anéis de café. Se eu tiver um colóide contendo essas nanopartículas, ele for secando de determinada forma, eu vou formando determinados anéis, como podemos ver aqui nas figuras 10 e 11 do nosso material. Então, gente, basicamente é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, e com esse artigo espero que as pessoas possam ler
vê um pouco da importância de agora, além de fazer síntese de nanopartículas, mas também como usar esse material para a construção de um determinado dispositivo ou algo de interesse. Tá? Espero que vocês aproveitem a leitura.